Bom dia a todos. Voltamos ao Chesterton e à filosofia. E este pensamento admirável que esse jornalista e pensador expõe para nós, cheio de vivacidade. Já começamos nestes pensamentos que há aqueles que se perdem numa sanidade falsa, de um racionalismo que não é sadio. E ele coloca em oposição, sobretudo, ao pensamento poético, cheio de imaginação, e que é lúcido e sadio. Por isso volta tantas vezes no conto de fadas. Os contos de fadas mostram a vida humana e, ao mesmo tempo, propõem ensinamentos muito sérios e propostos dentro de um pensamento sadio, imaginativamente. Agora, passamos para o suicídio do pensamento. Quer dizer, o pensamento acaba quando? Ora, já tínhamos comentado daqueles conceitos que Hannah Arendt propõe dizendo que quando nos surpreendemos, pensamos. Realmente. Todo pensamento é suscitado na surpresa. Quanto desagrada a nós um discurso que em nada é surpreendente. É o discurso morto. Porque propõe absolutamente o que é óbvio, mas no sentido monótono da verdade. Por exemplo, até a pregação do Evangelho. Quando uma pessoa não faz senão repetir o que a palavra anunciou, sem colocar nenhuma luz, nenhum pensamento novo. Mas como nos agrada quando alguém nos faz surpreender imediatamente. Não é surpreendente, por exemplo, a história, porque isto é um acontecimento da vida de Santo Agostinho. Ele que ficava encabulado diante do problema da castidade. O problema da castidade para Santo Agostinho é que ele não admitia a castidade, embora entendesse que haveria nela alguma coisa de extraordinário. Queria chegar nisso, mas lhe custava muito. Até que num determinado momento, na sua casa, no quintal, meditando sobre a carta aos Romanos, principalmente, escutou a brincadeira de criança no vizinho. As crianças diziam umas para as outras: toma, leia, toma, leia. Era brincadeira delas, não tinha nada de ver com Santo Agostinho. Mas de repente ele disse: e não é que Deus está dizendo isso para mim? Pegue a carta e leia. E ele pegou e, lendo, chegou a esta conclusão que é surpreendente. Realmente não existe outro dia a não ser o dia de hoje. O dia de hoje é o dia que nós devemos viver. Se alguém quer tomar uma decisão, hoje. Se alguém quer viver, hoje. Não amanhã. Quem deixa para amanhã não faz nada. Por isso que os regimes que vão ser iniciados segunda-feira tornam as pessoas obesas. Surpreendente. E vamos então continuar. Aí pela página 58. Tinha dito, na medida em que a religião já desapareceu,
a razão vai desaparecendo. Correntes modernas de pensamento que exercem esse efeito de bloquear o pensar em si, leva a fazer morrer o pensamento. Não há uma coisa que a evolução destrói. Ou melhor, se há uma coisa que a evolução destrói, essa coisa não é a religião, mas sim o racionalismo. Por quê? Porque de verdade, quando se limita tudo à simples evolução, não se descobre o sentido da vida. E sem o sentido da vida, não há humanidade. Então, o que é destruído é o racionalismo e não a religião. Um Deus pessoal poderia muito bem criar coisas de modo lento ou rápido. O que não foi compreendido no início e que a ciência contribuiu para se compreender, porque não há oposição entre ciência e fé. A oposição é o ser humano que cria entre coisas que o ser humano cria, num falso pensamento. Mas se é dito Deus cria, até através da evolução é possível. Então, nada disto pode criar para nós obstáculo. Só existe uma coisa, que é um fluxo de tudo e de qualquer coisa. Isso constitui um ataque contra a fé, não contra a fé, mas contra a mente humana. Você não pode pensar se não existem coisas sobre as quais pensar. Descartes dizia, penso, logo existo. O filósofo evolucionista inverte. Ele diz, não existo e por isso não posso pensar. Que é o bom humor de Chesterton, não é? Penso, logo existo. Quer dizer, eu descubro que essa consciência me coloca na existência. Porque daí eu descubro e tomo consciência. Mas há aqueles que, negando o sentido das coisas, acabam negando até a própria existência. Então, para que eu existo? Não serve para mais nada? Ou realmente, tão racionais que no fim chegam no suicídio, perderam o sentido de toda a vida. E não é possível que eu abra minha mente e não descubra o sentido das coisas. Pensar é descobrir o sentido que as coisas têm. Também isto a Arendt expõe. A aula de alfabetização na vida. Sim, muito bem. Como aquele que descobre as coisas na alfabetização, não para ficar naquilo que é o rudimento, mas para que abra a mente e descubra a grandeza do pensamento. Depois o ataque oposto, que ele centraliza em Wells, quando ele insiste que todas as coisas separadas são únicas. Não há categorias. O que significa dizer que não há categorias? Se eu não descobrir as categorias, de fato, eu vou acabar pensando que cada coisa é única. Cada coisa é única. Uma galinha é única? Não, ela é uma ave. E há uma categoria de aves, certo? Eu descubro categorias. Por quê? Porque eu associo. Pensar me leva a associar. Realmente. Se eu considerar que cada coisa é uma só, eu me perco na multidão infinita das coisas. E não consigo pensar mais. Eu não descubro a categoria. Certo?
E a categoria é uma necessidade, para que eu descubra também como pensar e como entender o sentido, não é? Pensar significa conectar coisas e descobrir, neste sentido, categorias. Muitas vezes, por exemplo, ouvimos dizer que o que é certo numa época é errado em outra. Razoável. Se, digamos, as mulheres desejam ser elegantes, pode ser que numa época melhorem tornando-se gordas, e em outra, magras. Mas não se pode dizer que elas melhoram deixando de ser elegantes. Que é um pensamento surpreendente, bom, interessante. O que é bom? Não é ser gordo ou magro, mas elegante. O conceito de elegância pode até mudar, certo? Por quê? Porque eu não olho uma coisa em si, mas eu olho aquilo que dá significado, conectando as coisas, certo? Há coisas que nunca vão ser elegantes. Por quê? Sobretudo, o que tira do ser humano a condição humana. Aí ele se torna insuportável, não é? Nietzsche começou essa ideia absurda de que os homens buscaram como bem o que agora chamamos de mal. Se fosse assim, não falaríamos ou não poderíamos falar em ir além ou até mesmo em ficar aquém do bem e do mal. Como você pode ultrapassar o Silva se você caminha na direção contrária dele? Eu nunca vou ultrapassá-lo, porque eu vou simplesmente cruzar no caminho. Não. Mas se nós caminhamos na mesma direção, eu posso ultrapassar. Então, o bem e o mal podem ser realizados. O que foi mal, não posso considerar bem. O que era um bem, bem continua. Certo? Eu posso aprimorar. Eu posso ultrapassar o conceito. Mas o que é bem, bem continua. Não é? O progresso em si não pode progredir. E aí ele cita Tennyson. Ele pensou na mudança em si como um sulco imutável. Assim é. A mudança é possivelmente o mais estreito e mais difícil sulco em que o homem pode se meter. Difícil entender a mudança. Mas sobre mudança, aquele pensamento tão interessante de Lampedusa, aquele pensador italiano que escreveu o Leopardo. Tão bonito o Leopardo, tem romance, tem filme, qualquer um deles é maravilhoso. E no Leopardo, a discussão política, que é o pensamento de Lampedusa, em que vai obter a seguinte resposta: tudo tem que mudar para ficar do jeito que está. É isto que é difícil de compreender. Não? Eu moro numa casa por 50 anos. Se eu não mudar as coisas da casa, ela vai desabar. Porque o tempo desgasta tudo. Aí, rachaduras, etc. Mas se eu mudar, eu conservo do jeito que está. Na política, todos praticamente têm um sentimento muito interessante. Aquele sentimento que não corresponde muito bem à realidade, mas que está na ideia de cada um. No passado foi melhor.
No passado foi melhor? Quem sabe? Mas houve alguma coisa no passado? Se não for mudada, não pode ser vivida hoje. Mas ela precisa ser mudada para continuar o que ela é. Olha, por exemplo, a realidade da igreja. No passado, ela vivia de uma maneira. Então, por exemplo, em 1900, na passagem do século, as celebrações eram em latim, as roupas eram muito diferentes dos sacerdotes e do povo também, certo? O comportamento era diferente. Mas veio a mudança do século e exigiu da igreja uma mudança. Para que ela fosse diferente? Não. Para ela continuar igreja. Tem que mudar para ficar do jeito que está. Então mudou o que é acidental. O essencial continuou mesmo. Quem não consegue perceber isto, presta culto às cinzas. E não àquilo que é verdadeiro. Não? Que é o pensamento do músico, que esqueci o nome. E que a Luciana está aqui e esqueceu também. Grande intérprete de Mozart, não é? Muito bem. O progresso em si não pode progredir. O progresso acontece na mudança, certo? É um sulco que se deve trilhar, não? A teoria de uma completa mudança de padrões na história humana não apenas nos priva do prazer de honrar os pais, até mesmo do prazer mais moderno e aristocrático de desprezá-los. Certo? Que está no bom humor do tal do Chesterton. Vejam bem, como eu honraria os pais se eu não conseguir reconhecer os pais hoje? E eu os reconheço na mudança das coisas. Embora eu viva adaptado às circunstâncias de hoje, tudo o que eles me ensinaram é uma maravilha para a minha vida. E eles viveram de maneira diferente. Mas no essencial, humanamente, certo? O essencial continua, não? E continuando, o que eu quero dizer pode ser brevemente colocado assim. Concordo com os pragmatistas que a verdade objetiva, aparente, não é tudo. Há uma necessidade dominante de acreditar naquilo que é necessário para a mente humana. Mas eu digo que uma dessas necessidades é precisamente a crença na verdade objetiva. Se eu não acreditar na verdade objetiva, como é que eu posso viver? Nada é verdadeiro, então. E tudo vai ser uma ilusão e nada vale a pena. O pragmatismo é uma questão de necessidades humanas. Uma delas, destas primeiras, é algo mais do que um pragmatista. Pragmatismo externo é tão desumano quanto o determinismo, que ataca com tanta veemência. O determinista transforma em absurdo o sentido humano da escolha real. Pragmatista professa ser especialmente humano, transforma em absurdo o sentido humano do fato real, que é o oposto, não é? O que ele diz, propriamente, buscando de novo. O determinista transforma a escolha em absurdo. O pragmatismo transforma o fato em absurdo. E a escolha em uma possibilidade. Eu posso escolher, certo?
Absurdas são as circunstâncias. Essas eu devo interpretar. Para resumir, as filosofias correntes mais características apresentam não apenas um toque de mania, mas até uma mania suicida que leva a não pensar. E ele está falando do suicídio do pensamento, não é? Você não pode imaginar que um mundo mais cético do que aquele em que se duvida se existe o mundo. É um pensamento tão louco e atravessado que duvida até daquilo que é a realidade, o fato, certo? Não se atormente, eu lhe imploro, diz Belloc, como ele está propondo mais adiante. O aumento das forças que já estão em dissolução já é visível. Você confundiu a hora da noite, já é de manhã. Porque se nós não olhamos o tempo, certo? Realmente as coisas estão mudando, porque o tempo está passando. Não estamos mais naquele tempo, não? Encontramos todas as perguntas que se podem encontrar. Está na hora de começar a buscar a resposta, não é? E esse pensamento que vai só questionando e não respondendo, acaba sendo o caso do pensamento. Eu disse que a nossa ruína tem sido causada por uma razão translocada. Percebe que a razão destrói, mas a vontade, dizem eles, é criadora. A autoridade suprema, dizem eles, está na vontade e não na razão. E daí não disponho aqui de espaço para falar de uma filosofia da vontade. E, por exemplo, Nietzsche, que pregou algo chamado de egoísmo. De fato, era bastante simplório, pois Nietzsche negava o egoísmo, pregando. Pregar alguma coisa é entregá-la. Primeiro, o egoísmo chama a vida de guerra sem compaixão e depois despende o máximo esforço para treinar os inimigos na guerra. Volta para a guerra. Pregar o egoísmo é praticar um altruísmo. Claro, a mudança da vida. Dizem que a escolha em si é divina. E aí ele cita Bernard Shaw. Ele diz que o homem não age para sua própria felicidade, mas movido pela vontade. Ele não diz a geleia me fará feliz, mas só diz eu quero geleia. Certo? Por quê? Porque querendo, ele chega lá. Então, há uma vontade que nos move, não? Um grande esforço lá em todo aquele tratado de Hannah Arendt, chamado A Vida Segundo o Espírito, em que ela vai propor o pensamento e a vontade. E toda a história da discussão sobre a vontade. De um lado, negar a vontade. Do outro lado, afirmar a vontade. E ela vai fazer um grande recurso em São Paulo, Apóstolo, e Santo Agostinho, que vão afirmar a vontade. Certo? Eu estou sujeito ao pecado, porque o pecado destruiu a natureza, mas eu posso querer e buscar, certo? O próprio Deus, pela fé, concede querer e agir, certo? Então, Paulo é um homem que propõe a vontade. Não é possível que eu chegue nesse determinismo. Não existe vontade, então tudo vai acontecer e eu vou me perder no meio disso. Nada disso. Determinismo é absurdo, não é? Eu posso mudar. Então, a questão da vontade é uma questão para ser pensada assim.
Pois com essa doutrina da divina autoridade da vontade, acham que podem libertar-se da fatídica fortaleza do realismo, ou melhor, do racionalismo. Realmente é possível querer e buscar, certo? Enquanto que o racionalismo poderia chegar nesse determinismo. Mas não pode esse puro elogio e simples da volição termina no esfacelamento e vazio obtido pela busca pura e simples da lógica. A real diferença entre o teste da felicidade e o teste da vontade é esta diferença. O teste da felicidade é um teste e o da vontade não é. Pode-se discutir o ato de um homem que se precipitou de um rochedo, visava até a felicidade. O que não se pode discutir é se isso derivou da vontade. Ele queria um bem, errou na busca, certo? Não dá para discutir a vontade. Ele queria, certo? Pois dizer isso é simplesmente dizer que é uma ação, não? Admirar a escolha simples é recusar-se a escolher. Se eu permanecer só naquela escolha. Não se pode admirar a vontade geral. Em geral, porque a essência da vontade é que ela é particular. Não existe vontade geral. Existe vontade particular. O que eu quero, certo? Um brilhante anarquista como Davidson sente uma irritação contra a moralidade ordinária. Por isso ele invoca a vontade. Mas há alguma coisa que a humanidade de fato quer. Ela quer a moralidade comum, não outra moralidade. Não extraordinária, comum. É o que nós queremos. O que a humanidade manifesta, certo? Em querer aquilo que é o comum, o ordinário da vida. Todos os adoradores da vontade, de Nietzsche até Davidson, estão na realidade completamente vazios da volição. Cada ato da vontade é um ato de autolimitação. E nós já refletimos isso um pouco e podemos voltar. Desejar uma ação é desejar uma limitação. As ações são ações de sacrifício de si mesmo. Quando você escolhe alguma coisa, rejeita tudo mais. Como ele já disse, é como alguma coisa num quadro. O quadro é limitado pela moldura. Bom, é o quadro, mas tem uma moldura que limita o quadro. Nós extasiamos diante da arte, não diante do limite, mas extasiamos. E o limite está ali. Quando eu escolho, a minha escolha é a moldura. Ela limita. Então, se eu escolho o que é muito limitado, então eu vivo muito limitado. Mas se eu escolho aquilo que é grandioso, então o limite vai se distanciando e ampliando. Toda escolha implica em renúncia. É esta a verdade. Esta é a moldura que a escolha impõe. Então, escolher é também limitar, certo? Mas sem a escolha, eu também não posso viver. Sem a escolha, a vida não se torna humana. Eu não posso reconhecer a humanidade naquilo que eu vivo. Porém, escolhendo, eu vou podendo progredir naquilo que eu entendo como a vida. A questão da felicidade, certo? Quanto maior a escolha, o bem, maior há de ser a realização.
isto, o livre-arbítrio me propõe que não há fatalidade. Eu nasci pecador, então eu não posso escolher. Isto implicaria em predestinação, certo? Mas há uma só predestinação, segundo o apóstolo Paulo: a salvação, certo? O resto eu posso escolher. Eu estou diante do bem e do mal. Não há uma fatalidade. Eu não vou acabar no mal porque estava predestinado para o mal. E eu não vou acabar no bem porque estava predestinado para ele. Não, eu escolho. E escolhendo, eu posso viver. Certo? Isto é o livre-arbítrio que Santo Agostinho expõe tão bem. Mas tem a história também, padre, de que se não houvesse o livre-arbítrio, eu não seria pecador. Se não houvesse livre-arbítrio, não existiria pecado. Isso. Realmente. Não é isso, se eu não posso escolher, se eu não posso escolher, certo? Se eu não, fatalmente fosse destinado, eu não seria responsável. A responsabilidade é de quem destinou. Por isso, quando Eichmann, no texto anterior, disse que ele não era responsável porque ele obedeceu, como ele não era responsável, ele podia escolher, certo? A escolha está na mão dele, não? Olha, tem uma frase, não sei nem de quem que é, que o homem acho que é Schopenhauer, que ele é livre para fazer o que quer, mas ele não é livre para querer o que quer. A gente não escolhe o que a gente, a nossa vontade, né? O homem é livre para fazer o que quer, desde que queira o que lhe é possível, no limite do possível, certo? Quer dizer, então, eu sou livre para querer, mas eu sou limitado pela possibilidade, entende? Eu não posso querer o que de fato não é impossível. Se eu, numa determinada loucura da minha vida, quisesse ter uma tromba de elefante no lugar do meu nariz e vivesse infeliz, porque o meu nariz é nariz e não tromba, ou eu estaria limitado por o quê? Pela minha loucura. Sim. Certo? Querer eu posso, mas estou limitado na possibilidade daquilo que eu escolho. Então, cada ato da vontade é autolimitação. Aquela objeção que os homens dessa escola costumavam levantar contra o casamento, realmente é uma objeção contra os atos. Todos os atos são uma irrevogável exclusão por seleção. Quem casa, limitou. Certo? Casa uma mulher com este homem e um homem com aquela mulher. E escolheu. Ele é limitado. Ele pode até, vamos dizer, teoricamente, sentir atração. Porém, a escolha está feita. Maduro, ele escolheu, ele busca a sua escolha. Se não buscasse e se não houvesse nenhum valor nessa escolha, ele também não construiria coisa nenhuma, porque ele não escolheu, ficou dependendo. Como quem não escolhe, um rapaz não escolhe uma determinada moça por causa do cabelo, e não escolhe a outra por causa do nariz, e a outra não escolhe por causa da boca, e a outra não escolhe por causa dos olhos. No fim, todas elas são bonitas de alguma maneira, mas ele não escolheu nenhuma. Então ele não chegou a realmente a ato nenhum, porque não amadureceu a escolha na decisão. A escolha tem que ser a decisão. Senão, não é escolha, é possibilidade, não é? Davidson, ainda, nos pede para ignorar
completamente o não dos mandamentos bíblicos. É óbvio, com certeza, que o não é apenas um dos corolários inescapáveis de eu quero. Se no mandamento não existe não, então não existe nenhuma vontade proposta. Porque em relação à vida, é dito não matar. Eu tiro o não. Então fica no quê? Mate. Certo? Quer dizer, eu não posso construir nada com a vontade. Porque a minha vontade se perde nesta ausência do limite. O anarquismo nos estimula a ser artistas criativos, mas é impossível ser artista se não der atenção a leis e limites. A arte é limitação. Realmente. Se eu busco uma obra de arte, vamos pensar na música. A música é feita do quê? De uma matemática extraordinária, de sons compostos proporcionalmente, de tal maneira que agrade o ouvido, e de silêncio. Há um som e há um intervalo do som. Isto agrada o ouvido. O intervalo é absolutamente necessário. O som e a harmonia, naquilo que é proporcional, maravilhoso. Se houvesse uma anarquia, não teria arte. A arte é a limitação. Certo? Não pensamos nisso porque realmente não observamos. Mas em toda a arte a limitação. Certo? A limitação da realidade, mas também a limitação do pensamento. Vamos dizer, o que eu acho bonito é só o que eu vejo, mas é também o que significa. A arte grega, por umas 4 ou 5 décadas, propôs esculturas que eram exatamente aquilo que a realidade propunha. Só a cópia da realidade. Mas ela durou muito pouco, porque ela não agradou. Logo em seguida, veio uma outra arte, aquela que significa. Certo? E daí que se pegar as estátuas, elas não são proporcionais, mas elas agradam à vista. Por quê? Elas ressaltam o significado. Aquela Vitória, esqueci o nome do lugar, de Samotrácia, que está lá na entrada do Museu do Louvre. Maravilhosa, e não é proporcional. Mas ela agrada. Ela está lá um pedaço da estátua, sem cabeça, sem nada disso, mas deixa todo mundo extasiado diante dela. Aquela marcha que Delacroix pintou em Paris, que é toda cheia de significado, que tem uma figura de uma mulher, que ele não quis pintar uma realidade, ele quis pintar um significado. A liberdade guiando os outros. Isto, ela vai à frente, assim, meio despojada, meio esfarrapada. Não interessa. Ela guia a liberdade, que é assim, despojada. Não é? Maravilhosa. Toda arte tem isto. Quando entramos numa daquelas igrejas de Ouro Preto, o que devemos encontrar dentro dela? O significado maravilhoso. Tudo convida para elevação. Isto é religioso.
mas ao mesmo tempo é belo, é interessante, não é? Pois a arte é essa limitação. Se pusesse de tudo, realmente, quando nós colocamos de tudo, acabou a arte. Nenhuma limitação, nenhum estilo, nenhuma proposta, não é? Quem usa tudo, perde, não é? Quando ele limita, ele propõe a arte. Agrada profundamente. Embora possa, num primeiro momento, nem ser entendido, não? Muito bem. Ficamos hoje por aqui, na próxima tem mais. E leamos até o final desse livro, porque eu penso que não vai demorar muito para que a gente encerre. E a gente vai começando a pensar num próximo texto que seja muito interessante de refletir e de progredir no nosso pensamento.